aí, beleza pura? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Eu sou Daniel Hippler e eu ajudo políticos e aspirantes a políticos a se elegerem ou se reelegerem sem comprar votos. Hoje eu vou falar de um tema que pode te tirar do jogo, te tirar da política, que é o que você tem que tomar cuidado na hora da sua pré-campanha e, obviamente, durante todo o seu mandato, se você quer continuar na política. Se você não quer continuar, tudo bem, deixa a vida me levar. Vem comigo. Vou me eleger com o eu da política. Eu da política. Daniel. Algo muito comum para os candidatos é o desgaste político, né? O que é esse desgaste político? Você pode já ter percebido, talvez aí na sua cidade, que tem pessoas que a maioria delas tem um pouco de rejeição com ela. Ah, eu não gosto desse cara, eu não sei porque o santo não bateu, né? Eles falam, né? Eu não gosto do jeitão, né? O jeitão dessa pessoa não dá certo, né? E isso vai de encontro com esse vídeo, porque o que eu quero te passar hoje é que esse desgaste político, quando ele vem acontecendo aí ao longo do tempo, não há mídia que ajude a resolver esse problema, né? Não há mídia que conserte isso para a pessoa, ou seja, o desgaste político é o que afasta você, mesmo que você nunca foi candidato, você pode ter um desgaste aí na sua cidade, pode ser uma pessoa aí que talvez a maioria não curta, não vá muito com a sua cara. E isso está muito ligado ao que você acredita, né? O que está dentro de você, que eu chamo de valores pessoais. O que são esses valores pessoais? Passando rapidinho aqui só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Dentro desses valores existem as suas crenças. E as suas crenças estão ligadas a alguns fatores, como, por exemplo, honestidade, liberdade, justiça, respeito, a sua empatia, a sua autenticidade, o jeito que você lida com as pessoas, né? Se você perceber um eleito ou uma pessoa que está no meio público, principalmente, uma das coisas muito importantes desta pessoa é o jeito que ela lida com as outras pessoas. Então, se essa pessoa ela é meio rude, meia fria, meia seca, enfim, né? Ela é assim devido a esses valores que ela acredita. Então, muitas vezes ela é ríspida, não porque ela deseja o mal para a pessoa, mas às vezes é o jeito dela transmitir essa crença que ela acredita. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu fui ontem, por exemplo, consultar, tô até com uma tala aqui, se você não viu, mas eu tô com uma tala aqui no braço aqui. Fui consultar e tinha uma fila enorme lá para ser atendida e de repente veio uma pessoa do nada assim e cortou a fila e foi lá na frente de todo mundo. Só que o detalhe é o seguinte: eu fui lá às 7 da manhã e essa pessoa chegou lá umas 7h40 mais ou menos, né? E passou na frente de todo mundo. Então, dependendo dos valores das pessoas que estavam ali naquele momento, há algumas reações. Então, se você tem um valor acentuado mais na questão ética, você tende a querer arguir contra essa pessoa, falar alguma coisa do tipo: bom, a senhora chegou agora, desde que não seja uma senhora idosa, alguém que esteja passando mal, né? Mas se for uma pessoa jovem que passa na sua frente, você diz: olha, meu amigo, você deve esperar na fila, como todo mundo, esperar lá atrás. E isso vai fazer com que, se você for essa pessoa e for um possível candidato, fará com que essa pessoa crie uma antipatia contra você, embora você esteja fazendo a coisa certa, que é o quê? Dando esse alerta para a pessoa que ela deveria respeitar a fila como todo mundo. Você entende que é uma coisa correta o que ela fez, fazer esse alerta, porém fazer esse alerta a torna uma pessoa talvez chata, talvez uma pessoa que seja antipática, porque ela teve que dar esse remédio ruim, vamos dizer assim. E as outras pessoas poderiam lhe apoiar nessa causa, porém a maioria não apoia, a maioria fica quieta e você acaba levando esse ônus, né? Você fica com o ônus de pessoa chata por ter alertado a outra pessoa. Então, se você quer ser um candidato, muitas vezes tem algumas bolas divididas que você não precisa comprar, porque você está brigando pelos outros por uma causa que muitas vezes os outros não tiveram a coragem de eu fazer. Então você acabou se queimando, né, com essa pessoa
quando se você ficasse quieta, não ia dar nada e tudo passou. Agora você deve estar curioso, o que aconteceu nesse dia, quando eu fui consultar? Bom, não aconteceu nada, ninguém falou nada e essa pessoa cortou a fila, passou à frente. No meu íntimo eu tinha vontade de ir lá dar esse esporro, mas eu pensei assim, poxa, pra que eu vou me incomodar por causa de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos a mais que eu tenho que ficar na fila em decorrência dessa pessoa. Então, às vezes, tem algumas bolas divididas que não valem a pena você comprar. Quer ver um outro exemplo que também não é saudável? Tinha aqui na minha cidade uma vez um prefeito que ele, quando tinha notícias ruins ou amargas para dar para a população, ele não dava. Ele fazia com que o seu secretário fosse lá dar essa notícia, o seu subordinado fosse fazer isso, ou talvez alguma ação. Teve um caso aqui recente que a prefeitura fez o asfalto e o morador foi reclamar na prefeitura. Bom, vocês quebraram a minha calçada e agora quem vai repor? Bom, o cara ganhou o asfalto e ainda quer ganhar a calçada. No seu íntimo dá vontade de falar umas coisas sérias pro cara, né? Dizer assim, poxa meu amigo, você ganhou tudo, você ganhou o asfalto novinho, não foi cobrado nada pra você, ainda quer que a prefeitura faça a calçada pra você? Você entende que os valores éticos da gente faz com que a gente às vezes seja ríspido com esse tipo de pessoas que quer de certa maneira ganhar tudo de graça, quer ganhar tudo de brinde, enfim. Mas para ser um bom político, uma boa pessoa, você não deve entrar nessas bolas divididas. Você deve conversar com a pessoa da forma mais educada que você consiga fazer isso, explicando que o orçamento da prefeitura foi para fazer o asfalto e que foi uma empresa que fez, e vai conversar com a empresa se tem como repor a calçada para aquele indivíduo e tal. Porque se você xingar esse cara, entrar em atrito com essa pessoa, não, você tem que fazer essa calçada, o que vai acontecer? Esse cara pode até fazer essa calçada, mas ele é mais um cara que não vai lhe apoiar no futuro. Se você precisar do voto dele, esse com certeza é uma pessoa que não vai votar para você, porque você foi aquele cara, não que deu o asfalto para ele, embora você seja, mas que brigou com ele por causa de uma calçada. Você entende que muito que você às vezes quer defender, você quer brigar, vamos dizer assim, vai ao contrário dos seus votos, você acaba criando rejeição, criando pessoas que falem mal de você quando você realmente está fazendo uma coisa boa. Por quê? Porque cada um tem as suas crenças, cada um tem o porquê lida com cada situação. Nesse caso do cidadão, se colocando no lugar dele, na cabeça dele pode pensar assim, bom, que não é justo, a calçada estava boa até ontem. Enfim, cada um tem os seus argumentos. Então muitas vezes você perde voto onde você deveria ganhar votos. Ou seja, se você pega e faz uma ação ao contrário, vou dar um exemplo. Você pega, antes de fazer essa pavimentação, por exemplo, antes da prefeitura lá mexer na rua, faz uma reunião com os moradores daquela rua. Bom pessoal, a gente está com um projeto aqui pensando em fazer o asfalto aqui na rua de vocês. O que vocês acham? Será que vocês conseguiriam também colaborar com a gente? Quem sabe fazer um passeio novo, colocar paver, enfim, embelezar mais essa rua do que já vai estar embelezada com asfalto e faixas e tudo mais? Ou pedir sugestão para esses moradores, será que vocês precisam, além do asfalto, quem sabe aí uma lombada, ou quem sabe uma faixa de pedestre mais nesse canto ou nesse outro, quem sabe aí deixar um ponto de ônibus para parada do ônibus escolar, ou algo nesse sentido. Porque quando você reúne as pessoas antes de fazer uma ação, é muito mais vantajoso, porque essas pessoas, de certa forma, elas têm participação nessa obra, porque elas também opinaram. Bom, para nós é importante aqui que tenha aí uma faixa de pedestre, para nós é importante que nós investimos um pouquinho também para fazer o passeio.
Ou quem sabe a prefeitura pode fazer esse passeio. A prefeitura pode fazer o passeio se ela tem orçamento para isso. Porém, se ela fizer para uma rua, ela abre precedentes para ter que fazer para as demais. Então, por isso que muitas vezes a prefeitura ela não consegue caixa para fazer tudo, né? Muitas vezes o munícipe vai reclamar também assim, ó, por que o asfalto sai nessa rua e não sai nessa rua? Então tem que ter uma explicação lógica para isso, para você também não ficar queimado lá com as pessoas que não vão ganhar aquele asfalto novo. Você pode ter uma explicação razoável para isso. Por exemplo, essa rua ela faz parte de uma conexão dos bairros com o centro. Então nós queremos pavimentar uma rua principal e os moradores dessa rua fazem parte, e a gente quer também que todo mundo saia feliz, né? Porque vai ter um acesso novo do bairro para o centro asfaltado. Você está entendendo que tudo isso é conversas antes? Então, para você fazer o certo sem se queimar, vamos dizer assim, muitas vezes você precisa única e exclusivamente de uma boa comunicação antes das obras acontecerem. Eu já vi obras aqui que teve uma rejeição tão grande com o prefeito, embora a obra foi uma coisa boa, acabou ele levando esse ônus muito maior do que o bônus de ter feito aquela obra. Então, talvez seria mais produtivo para aquele prefeito não ter feito a obra do que ter brigado com a população. Você entende que então muito disso está nos valores que essa pessoa tem dentro dela e o jeito dela lidar com as outras pessoas. Então, só para fechar o vídeo, é por isso que muitas vezes as pessoas elas ficam desgastadas com mandatos, ou seja, elas têm rejeição, porque elas entraram em atritos, né, como moradores ou eleitores, melhor dizendo, em determinadas situações. É possível mudar os seus valores pessoais? É possível, desde que haja uma boa vontade dessa pessoa, né? Uma autoanálise para dizer, eu sou assim mesmo, eu tenho que mudar. Ter talvez uma pessoa mais próxima para ficar te lembrando disso, olha, pega leve que isso aqui não vale a pena você se desgastar. Eu já tive casos que um coordenador de campanha, para mim, já chegou para mim, Daniel, aconteceu esse fato, mas eu não quero que você reaja, porque se você reagir vai acontecer isso, isso e isso. Depois da eleição, a gente conversa sobre esse assunto. Esse conselheiro, embora talvez nem ganharia votos daquela pessoa, mas a gente não criou obstáculo para que ela saísse falando mal da gente. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a te lembrar que é mais importante muitas vezes recuar às vezes o que está ali na sua garganta, louco para você se expressar, né? Louco para você ter a razão, entre aspas, que na verdade não vale a pena, porque você vai se desgastar, e tentar ter um jogo de cintura melhor, né? Ter essa habilidade aí de sair de situações onde não vale a pena o desgaste futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte, compartilha e comente aqui embaixo se faz sentido isso para você ou não. E a gente volta no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!